Na época, foi o pior acidente da história da aviação. Foi uma cena de destruição total e absoluta. Em 1974, mais de 300 pessoas morreram quando o avião em que estavam caiu. Não há praticamente nada aqui que se possa reconhecer como sendo uma parte de uma aeronave. Não se conseguia andar sem o perigo de pisar sobre uma parte de um corpo humano. A chave para compreender o desastre é encontrada a milhares de quilômetros dali. Uma prova incomum que conta a história perturbadora de um acidente que poderia ter sido evitado. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 12 de junho de 1972. Tragédia anunciada. Um dos mais novos membros da frota da American Airlines está em Detroit, Michigan. John? Page? Senhor? O voo 96, um novíssimo DC-10, está se preparando para decolar. O comandante Bryce McCormick e o copiloto Paige Whitney estão no avião há horas. Quando estivermos voando, será que você pode dar uma olhada nisto? Detroit é apenas uma escala em um voo de Los Angeles para Buffalo e então para Nova York. Está pronto para experimentar um, Page? Tudo bem, senhor. McCormick pilotou o avião que saiu da Califórnia, mas Whitney será o piloto no trajeto seguinte. Os dois homens querem ficar no controle o maior tempo possível. Nenhum deles tem mais de 75 horas pilotando um DC-10. Poucos pilotos têm mais. Simplesmente não há aviões desse tipo o suficiente em operação. Em 1972, o DC-10 acabara de entrar em serviço. O avião é o que há de mais avançado em termos de jato de passageiros. Seu estilo e tamanho o destacam dos demais aviões de passageiros. A McDonnell Douglas gastou mais de $1 bilhão para desenvolvê-lo. No final dos anos 60, havia uma corrida entre os três grandes fabricantes de aviões a jato para passageiros, McDonnell, Douglas, Boeing e Lockheed, e para ver quem conseguiria fabricar o primeiro jumbo. Por isso estavam todos muito ocupados em começar a produzir esse DC-10 o mais rápido possível, e eles não poderiam se dar ao luxo de sofrer muitos atrasos devido a problemas com o projeto. A American Airlines é uma das primeiras empresas a comprar o avião. O voo 96 é um desses aviões. Aqui está, senhora. Apenas o quinto DC-10 produzido. C.D. Smith acabara de passar por um treinamento para ser a comissária-chefe no DC-10. Eu estava muito animada porque era um dos primeiros jumbos que tínhamos. E eu teria a oportunidade de voar como número 1, que é o que eu sempre quisera em um grande jato. Peguei. V1, girar. Logo depois das 7 da noite, o voo 96 parte do aeroporto de Detroit. Poucos minutos após a decolagem, o avião atinge facilmente os 3.500 metros sobre Windsor, Ontário, no Canadá. Eu estava sentada em minha poltrona. E quando o comandante desligou o aviso de apertar os cintos, eu fui até a galley para preparar o café. E eu tinha que descer até lá, uma vez que o avião estava inclinado na subida.
Quando encaixei a cafeteira e me virei para um dos lados, foi então que aconteceu. Eu me lembro de ter caído porque o avião estava indo assim e de repente começou a ir assim. Eu vi os compartimentos no teto se abrirem e vi coisas sendo sugadas para fora dos compartimentos e tudo mais e pensei, minha nossa, aquilo me pareceu ser o último dia da minha vida. Batemos em alguma coisa! Perdemos o motor aqui! Na cabine, a tripulação está lutando para controlar o jato. Os comandos de potência que controlam os 3 motores estão inoperantes. O avião perde praticamente todo o seu empuxo. A velocidade do enorme jato começa a diminuir. O avião imediatamente sofreu uma queda enorme. E a próxima coisa que aconteceu foi que eu fui atingida no rosto por uma parte do avião. Meu marido tentava freneticamente achar uma comissária que me desse alguma coisa para pressionar contra meu rosto e parar o sangramento. Deixa comigo! McCormick assume o controle do avião. Ele e Whitney lutam para nivelar o avião. Mas o voo 96 fora terrivelmente avariado. Temos os equipamentos hidráulicos? Não, estou com lêmina toda. O leme na cauda que controla a direção do jato está emperrado para a direita. Isso está forçando o avião a oscilar dramaticamente naquela direção. Enquanto McCormick luta para levar seu avião danificado de volta para Detroit, C.J. Smith fica chocada ao ver um buraco no piso na cabine principal de passageiros. As pessoas estavam me perguntando o que fazer e eu não sabia o que lhes dizer. Smith consegue contar todos os seus passageiros, mas a comissária Sandra McConnell não está ali. Sandra! Está me ouvindo? Sandra, onde você está? E finalmente eu a vi saindo de um dos banheiros. McConnell precisa atravessar o buraco no chão para chegar a um lugar seguro. E praticamente em todo lugar que ela pisava, o piso continuava afundando. A tripulação consegue potência para os motores nas asas. Mas o terceiro motor na cauda se recusa a responder. Central, aqui é o voo 96 da American Airlines. Temos uma emergência. América 96, tipo de emergência. Temos um leme travado. Precisamos descer e fazer uma aproximação. Além do motor e do leme, McCormick também está tendo problemas para controlar os profundores na cauda do avião. Eles ajudam a movimentar o enorme avião para cima e para baixo. Eles estão lentos para responder, mas ele consegue movimentá-los. A situação não está de todo perdida. Eu acho que vai voar! América 96, vire mais à frente à direita. Rumo será 200. Sem o controle total dos profundores e com o leme emperrado para a direita, McCormick tende a usar seus motores para virar o avião. Aumentando o empuxo em um dos lados do avião, ele consegue alterar a direção. Mas isso não será rápido. Eu não tenho qualquer controle sobre o leme. Por isso, nossas curvas terão que ser muito lentas e cuidadosas. Todos os passageiros se afastam o mais que podem do buraco na parte de trás. Fora o corte sofrido por Loretta Kaminsky, até agora não há outras pessoas com ferimentos graves. Comandante, há um buraco na parte de trás do avião. Um buraco? Sim, senhor. O que quer que a gente faça?
Prepare todos para uma aterrissagem de emergência. O DC-10 de Bryce McCormick está seriamente avariado. A vida de todos a bordo depende agora inteiramente de sua habilidade de aterrissar um avião que mal consegue voar. Subitamente, uma curta viagem de Detroit a Buffalo se transforma no voo mais desafiador da carreira do comandante Bryce McCormick. À medida que volta para Detroit, McCormick começa a diminuir a velocidade de seu avião para que possa aterrissar com segurança. Mas ao fazer isso, seu avião começa a cair perigosamente rápido. Teoricamente, McCormick deveria estar descendo a 700 pés por minuto. Mas agora, ele está caindo com mais do dobro de velocidade. A 1.600 pés por minuto. Velocidade de descida. De descida, é 1.600. Nessa velocidade, McCormick irá se chocar com o solo pouco antes da pista de pouso. Ele aumenta a força de seus motores para suavizar a queda. Velocidade de descida, 700. McCormick diminui a razão de descida do avião para 700 pés por minuto. Mas para isso ele teve de aumentar sua velocidade aerodinâmica, o que significa que ele irá aterrissar muito mais rápido do que o normal. Pela primeira vez desde o início da crise, McCormick fala com os passageiros. Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante falando. Tivemos um pequeno problema, mas o avião já está sob controle e estamos voltando para Detroit para uma aterrissagem de emergência. A calma de Bryce McCormick era tanta que ele parecia estar dando as boas-vindas aos passageiros. Menos de meia hora depois de levantar voo, o DC-10 seriamente avariado luta para voltar ao aeroporto de Detroit. Os poucos minutos que gastamos para voltar a Detroit foram os mais longos de que vou me lembrar. Porque tínhamos certeza absoluta de que não iríamos sobreviver. O comandante Bryce McCormick precisa conseguir ainda mais potência para colocar o nariz do jato para cima para aterrissar. Seu avião continua jogando para a direita e voando rápido. Eu não tenho leme para corrigir esse desvio quando ele tocar o solo. O DC-10 com 67 pessoas a bordo ronca em direção à pista a quase 300 km por hora. Preparem-se! A aterrissagem foi a parte mais assustadora de toda a viagem. Ao atingir o solo, o avião começa a puxar muito para a direita. Quando o avião aterrissou, parecia que não iria parar nunca. Aquilo durou uma eternidade. Um dos conjuntos de rodas do trem de pouso sai fora da pista e corre sobre o gramado. Depois de uma aterrissagem angustiante, o avião finalmente para, a apenas 300 metros do final da pista. Certo. Os motores podem ser desligados. Desligue-os. Todas as mulheres queriam abraçá-lo e ele foi simplesmente incrível. E naquele momento todos nós percebemos que estávamos vivos por causa dele. Que ele havia literalmente salvo nossas vidas. Se você analisar uma coisa dessas e disser, bem, há pilotagens boas e ruins, bom, essa foi mais do que boa, foi excepcional, isto é, usar os instintos que se tem como piloto aviador e todas as habilidades para permanecer calmo o suficiente para avaliar a situação. Com o avião no solo, a tripulação tem sua primeira oportunidade de verificar os danos. O comandante e eu fomos para trás. Quando todos tinham saído, fomos até parte de trás e então vimos esse buraco. E ele era muito estranho.
Não há indicação de que o jato tenha atingido alguma coisa, como os pilotos haviam pensado inicialmente, o que teria causado tamanho dano ao avião. O buraco era tão grande que, se alguém estivesse sentado nas poltronas próximas, essas pessoas teriam sido sugadas para fora. Naquele momento, ainda se imaginava que pudesse ter sido uma bomba. Mas ainda que o incidente tenha acontecido de forma tão súbita e explosiva, nenhum indício de bomba é encontrado. Quando os investigadores começam seu trabalho, eles descobrem que o DC-10 no aeroporto de Detroit não está inteiro. O caixão que o avião estava levando em seu compartimento de carga é encontrado a 30 quilômetros do aeroporto de Detroit, próximo a Windsor, Ontário, no Canadá. Os investigadores também encontram a porta traseira do compartimento de carga. As portas dos aviões não caem, principalmente em se tratando de um avião tão novo. Isso não deveria ter acontecido. Ao examinarem a área de carga do avião, os investigadores descobrem que o próprio projeto da porta a torna potencialmente um ponto fraco. A maioria das portas de um jato abre para dentro. Na verdade, a porta é ligeiramente maior do que a estrutura em que ela se encaixa. À medida que a pressão dentro de um jato aumenta, esse tipo de porta de encaixe é na verdade forçada contra a estrutura do avião. O projeto das portas as torna extremamente seguras. Mas a McDonnell Douglas projetara a porta do compartimento de carga do DC-10 para abrir para fora. Aquela decisão fora tomada para aumentar o espaço de armazenamento no avião. Quando a porta é fechada, ganchos nas portas do DC-10 se prendem a uma barra na estrutura do avião. Para se certificarem de que as portas estão fechadas, os encarregados da bagagem empurram uma alavanca para baixo, o que faz pinos de travamento passarem através dos ganchos, que então mantêm as portas fechadas. Quando os investigadores examinam a área do compartimento de carga do avião, eles não encontram nenhum dano estrutural ao redor da porta. Ao examinarem as travas da porta do compartimento de carga, eles descobrem que os trincos não estão completamente fechados. E os pinos que deveriam garantir que as portas ficassem fechadas não estão na posição de travamento. Ao interrogarmos o operador de carga que fechou a porta, ficou imediatamente claro que ele usara força excessiva para fechar a porta e, na verdade, ele disse ter precisado usar o joelho para que a alça da porta ficasse no lugar. Os investigadores fazem uma descoberta assustadora. É possível travar a alavanca pelo lado de fora da porta, mesmo que os ganchos e pinos de travamento não estejam na posição fechada. Co-Ed é o jornalista que investigou a história do DC-10. Bem, um incidente em Windsor mostrou que era possível puxar a alavanca para travar a estrutura superior, de modo que a alavanca ficasse na posição correta, mas sem que os pinos de travamento estivessem em seus encaixes. Isso significa que os encarregados da bagagem poderiam achar que a porta estava fechada, mesmo ela estando aberta. O problema não era apenas a possibilidade de a alavanca do lado de fora poder ser fechada sem que as travas estivessem totalmente no lugar. Se isso acontecesse, não havia como a tripulação saber disso. Os pinos de travamento avariados continuarão desligando a luz de alarme, ainda que não estejam na posição correta. A porta era uma bomba prestes a explodir. À medida que os jatos de passageiros ganham altura, a diferença de pressão entre o lado de dentro e o lado de fora do avião aumenta. Se uma porta não estiver fechada corretamente, ela será arrancada com uma força explosiva. O problema com o voo da American Airlines começou quando o avião passou dos 3.500 metros. Quando a porta foi arrancada, o caixão que estava no compartimento de carga foi sugado para fora. Quando a pressão de ar dentro do avião foi liberada, tudo que não estava bem preso foi puxado para fora do avião.
É algo realmente assustador quando você não está esperando. O que existe é uma grande quantidade de ar presa dentro desse recipiente de pressão que agora quer sair. E quanto maior o avião, maior e mais violento é o furacão de ar que sai do avião durante esse período. A descompressão explosiva em si não torna impossível pilotar um avião. Mas então, por que o comandante McCormick sentiu tanta dificuldade em controlar seu jato? Os investigadores examinam mais de perto a parte de trás da cabine do avião e descobrem que o próprio projeto do DC-10 o torna vulnerável. Quando a porta do compartimento de carga foi arrancada, havia tanta pressão sobre o piso da cabine que ele desmoronou sobre o compartimento de carga abaixo. Ao cair, o piso atingiu parte dos sistemas vitais de controle do avião. Ao cair, o piso atingiu os cabos que controlam o motor número 2 e a maior parte dos cabos, ou obstruiu a maioria dos cabos ligados aos controles de voo na parte de trás. Eu acho que vai voar! Isso deixou McCormick com controle suficiente apenas para manter o avião nivelado. A incrível capacidade de pilotagem de Bryce McCormick salvara a vida de todos a bordo do voo 96. Entretanto, havia um problema com um dos mais novos e mais caros aviões voando sobre os Estados Unidos. No incidente em Windsor, havia uma falha óbvia. E foi então que o NTSB disse: este é o ponto crucial, fechar essa porta sem ter aqueles mecanismos de trava no lugar. Vamos nos certificar que o sistema seja mudado. Todo operador de DC-10 precisa saber disso. Quero tudo verificado. Quero todos os pinos verificados. Chuck Miller é o chefe da Agência de Segurança da Aviação do NTSB. Sua responsabilidade é identificar os problemas com o novo DC-10 e propor soluções. Miller ajuda a determinar os itens que ele acredita que a McDonnell Douglas precisa consertar para manter o avião seguro. Ele era realmente muito profissional e seus investigadores tinham um enorme respeito por ele, já que não ficava parado no escritório, estava sempre no local da ocorrência. Para Chuck Miller, o conserto do DC-10 é uma questão de orgulho profissional. Para a McDonnell Douglas, o quase acidente sobre Windsor tem enormes implicações. Sua aposta de $1 bilhão chegou perto de despencar dos céus. Se mais alguma coisa der errado, a empresa em si poderá estar em perigo. – 3 de março de 1974. Um perfeito dia de primavera em Paris. Faz quase 2 anos desde o incidente com o DC-10 próximo de Windsor, em Ontário. Hoje, mais de 50 novos aviões voam pelo mundo todo. Um deles, o avião 29, é de propriedade da Turkish Airlines. Em geral, no último trecho da viagem da Turquia até a Inglaterra, não viajam muitos passageiros. Entretanto, hoje o DC-10 está sendo ocupado rapidamente. As pessoas estão se apertando nas poltronas por todo o avião. Uma greve da British Airlines fez com que os passageiros disputassem qualquer voo de volta para Londres. Wendy Will é uma entre os muitos passageiros de última hora desse voo. Modelo, ela está voltando para casa depois de uma sessão de fotos na Espanha. Estávamos casados há 18 meses e prestes a começar uma família. Acho que o segredo do sucesso dela como modelo não era só o fato de ser uma garota atraente e interessante como modelo, mas os fotógrafos gostavam dela realmente porque ela era uma pessoa muito agradável, encantadora e alegre. Devido ao embarque de tantos passageiros, o voo está um pouco atrasado. E não é apenas a tripulação que está esperando. Na parte de trás do avião está o encarregado das bagagens, Mohamed Mahmoud. Com tantos passageiros, ele não sabe ao certo se há mais malas para embarcar.
É isso? Acabou. Certo, tô fechando. Como não havia mais nenhuma bagagem, Mahmoud trancou a porta do compartimento de carga traseiro. O DC-10 está pronto para partir. Logo depois das 12 horas e 30 minutos da tarde, o voo 981 da THY levanta voo sobre Paris. Londres está a menos de 1 hora de distância. Controle de Paris, aqui é Tango Hotel Yankee 981. Estamos a 60, solicitando autorização para voar no nível 230. Tango Hotel Yankee 981, você tem autorização para voar no nível 230. 981, entendido. À medida que se afasta do aeroporto, o DC-10 continua a ganhar altitude. – 2.700 metros, 3.000 metros, 3.300 metros. O enorme jato estremece e se inclina para a esquerda. O que houve? O que aconteceu? O estouro da cabine! Tem certeza? Apenas 16 segundos depois do início da crise, a tripulação luta para salvar seu jato avariado. O nariz está descendo e o avião ganhando velocidade. Pra cima! Puxa o nariz pra cima! Não consigo trazer pra cima! Ele não responde! Os passageiros na parte de trás do avião testemunham uma cena de horror. 2 fileiras de assentos simplesmente desapareceram. Através de um enorme buraco no chão, os passageiros conseguem ver o céu sobre a França. 7.000 pés! Sistemas hidráulicos! Nós os perdemos! A tripulação descobre que eles não têm potência hidráulica para controlar o avião. Sem ela, eles não conseguem movimentar o leme ou os profundores. Mesmo sem seus controles mais básicos, o avião começa a nivelar. Mas ele desceu demais. Acho que vamos cair! Velocidade! O DC-10 está a quase 800 km por hora. O voo de Paris a Londres não chega nem mesmo ao Canal da Mancha. Apenas 9 minutos depois de decolar, o voo 981 da Turkish Airways se transforma no pior acidente aéreo de todos os tempos. Não há praticamente nada aqui que se possa reconhecer como sendo uma parte de uma aeronave. O voo 981, levando 346 passageiros, praticamente se desintegra no momento do impacto. Não há sobreviventes. Era um cenário de completa devastação e os restos de objetos pessoais, fios elétricos, pedaços de metal, parte de corpos, estavam por toda parte. Era impossível conseguir andar por qualquer lugar por ali sem correr o risco de pisar numa parte de um corpo humano. Eu ainda tenho pesadelos mesmo depois de 33 anos. Investigadores da Agência Francesa de Investigação de Acidentes chegam rapidamente ao local. Meu primeiro trabalho era avaliar a extensão dos destroços e começar a primeira investigação no local. De início era impossível saber o que havia ocorrido. Eu simplesmente via que um terrível acidente havia acontecido e que aquele
Seria um trabalho muito difícil para os investigadores. Apesar da violência do impacto, as caixas pretas, feitas de 3 camadas de aço temperado e isolamento, resistem. Seu conteúdo poderia fornecer pistas valiosas sobre o acidente. Supunha-se que tivesse sido provocado por uma bomba, pois você tem um avião praticamente novo e muito potente, voando em um céu limpo e azul, e ao chegar a 12 mil pés, o avião despenca. Os investigadores são chamados até um campo a 15 quilômetros do acidente. Eles encontram uma parte da fuselagem e 2 fileiras de assentos do DC-10. De alguma forma, elas haviam se desprendido do avião antes que o restante dele caísse na floresta. Quando os investigadores chegam ao local, os corpos que estavam naqueles assentos já haviam sido retirados dali. Quando os parentes das pessoas que haviam morrido no acidente chegam à França, eles são encaminhados a uma pequena igreja na cidade de Senlis. Uma das cenas mais tristes que eu já vi foi nessa igreja. Eles colocaram tudo o que haviam encontrado sobre mesas, roupas, objetos pessoais, ursinhos de pelúcia, anéis, e os parentes que quisessem tinham permissão de caminhar por entre as mesas armadas sobre cavaletes, onde tudo estava exposto. Eles haviam feito um pacotinho com a aliança de minha esposa, anéis, o anel de noivado. Estava tudo muito danificado e você pode imaginar o que me passava pela cabeça. Como o acidente envolve um avião americano, Chuck Miller, do NTSB, junta-se à investigação. Pela segunda vez em 2 anos, ele estava lidando com um problema com um DC-10. Eu não creio que Miller chegou a suspeitar que a porta não tivesse sido consertada depois de Windsor. Entretanto, fica claro que a parte da fuselagem encontrada na França é, na verdade, a porta traseira do compartimento de carga do avião. Parece uma repetição do acidente em Windsor. Miller é tomado por uma pergunta assustadora. Por que o problema não havia sido resolvido? Quando ele viu a porta e certamente percebeu que ela não havia sido consertada, eu creio que foi quando a sua raiva se tornou muito grande. Miller toma uma atitude incomum. Embora a investigação oficial esteja apenas começando, ele dá ao jornalista Paul Ed uma importante dica. Eu perguntei, tem alguma ideia do que possa ter levado a porta a se soltar? E ele disse, se eu fosse você, eu iria verificar um lugar chamado Windsor, Ontário. Olá. Sou Chuck Miller. Miller partilha suas suspeitas com os investigadores franceses. Poderia, por favor, passar isso? Elas foram tiradas em 12 de junho de 1972, logo após o incidente. Havíamos pedido o relatório sobre o acidente em Windsor e nossos colegas americanos também se ofereceram para nos dar muitos detalhes. Depois de todo o trabalho feito durante a investigação da American Airlines, teria alguma coisa passado despercebida? Teria havido um outro problema com o enorme avião da McDonnell Douglas? Com a informação de Chuck Miller, os investigadores franceses examinam mais detalhadamente a porta do compartimento de carga do avião. Eles fazem uma descoberta estarrecedora. Não há nenhum problema novo. Isso é exatamente o que aconteceu com o avião da American Airlines.
Os trincos que deveriam manter a porta do compartimento de carga fechada não estão travados. E como 2 fileiras de assentos foram sugadas para fora do DC-10 sobre Paris, fica claro que o piso soltou-se exatamente como havia ocorrido em Windsor. Acho que vamos cair! Não consigo trazer pra cima! Ele não responde! Na verdade, quando os investigadores ouvem a gravação dos dados da cabine do piloto, 7.000 pés! Eles descobrem que a tripulação do voo da Turkish havia tido ainda menos controle de seu avião do que a tripulação do voo 96 da American Airlines. Temos um leme travado. Precisamos descer. Eu acho que vai voar. Sobre o Windsor, Bryce McCormick conseguira recuperar seu avião e aterrissar. Mas em Paris, todos os sistemas hidráulicos haviam sido destruídos. Temos os equipamentos hidráulicos! Nós os perdemos! O fluido hidráulico ajuda a tripulação a movimentar o leme e os profundores na cauda. A impossibilidade de controlá-lo significava que a tripulação não conseguiria manter o avião no ar. O problema básico foi que o voo de Paris era muito mais pesado devido ao número de pessoas a bordo. O piso caiu com tamanha pressão que avariou todos os cabos e controles na parte de trás. Depois disso, não lhes restava esperança. Juram que seu testemunho será absolutamente... Logo depois do acidente com o voo 981 da Turkish Airlines, Chuck Miller volta aos Estados Unidos. Nossa primeira testemunha essa manhã é o Sr. C.O. Miller, diretor da Agência de Segurança da Aviação do NTSB. Dessa vez, ele enfrenta perguntas dos senadores americanos. Quando ficou sabendo pela primeira vez dos efeitos catastróficos Tem início uma audiência especial para descobrir como um problema identificado em 1972 poderia ter derrubado outro avião 2 anos depois. Sem dúvida, o que acreditávamos até então é que tivessem sido... O que se tem de descobrir agora é porque a porta não fora consertada. Menos de um mês depois do quase acidente em Windsor, o NTSB havia feito 2 recomendações bastante específicas. Miller e seus investigadores haviam recomendado que uma mudança fosse feita no mecanismo de trava. Eles queriam ter certeza de que seria fisicamente impossível os encarregados das bagagens travarem a alavanca sem que os pinos de travamento estivessem no lugar. Eles também sugeriram que os orifícios de ventilação fossem colocados no piso de todos os DC-10. Isso permitiria que o ar da cabine pressurizada equalizasse rapidamente sem que o piso desmoronasse. Entretanto, nos 2 anos desde o acidente, nenhuma dessas recomendações havia sido implementada. Há um problema fundamental no Departamento de Segurança da Aviação e tem sido assim nos Estados Unidos já há muito tempo. A função do NTSB é descobrir o que ocorreu no caso de um acidente e apresentar garantias de que um acidente semelhante não volte a acontecer, mas o órgão não tem autoridade para implementá-las. O NTSB não tem autoridade estatutária. Eles precisam recorrer à FAA, como fizeram, e dizer: queremos que isso ou aquilo seja feito, e é aí que falha o sistema. Se a FAA, Administração Federal de Aviação, emitir um boletim de serviço compulsório, os aviões ficam fora de serviço até que a devida modificação seja feita. Mas mesmo tendo sido tão sérios os problemas com o DC-10, nenhum boletim desse tipo chegou a ser emitido. Um assim chamado Acordo de Cavalheiros entre os dirigentes da FAA e da McDonnell Douglas evitou que isso ocorresse. O Acordo de Cavalheiros é a causa do acidente em Paris. Se um boletim a respeito daquele problema tivesse sido emitido, o que deveria ter sido feito depois de Windsor, o acidente em Paris não teria ocorrido. Foi um acidente totalmente evitável. A McDonnell Douglas assegurou à FAA que faria o conserto voluntariamente. Um boletim desse tipo afetaria a reputação do DC-10 ainda em fase de início de operações. O objetivo era evitar que o público ou qualquer empresa aérea que fosse operar esses aviões achasse que existia algum problema com esse avião. Por isso, um boletim desse tipo, principalmente um que exigisse que fosse feita uma reengenharia de alguma peça, era realmente assustador para um fabricante. A McDonnell Douglas, na verdade, fez alterações referentes à construção da porta do compartimento de carga. Um olho mágico foi inserido na parte inferior da porta, para que os encarregados da bagagem pudessem ver se os pinos de travamento estavam no lugar. Vários avisos também foram colocados na porta do avião.
A empresa fez também outras alterações no DC-10. Essas mudanças incluíam o aumento do comprimento dos pinos de travamento e a fixação de uma placa do lado de dentro da porta. Essa placa tornaria fisicamente impossível empurrar a alavanca se a porta não estivesse fechada corretamente. Mas cada um dos reparos propostos apresentava seu próprio problema. É isso? Acabou. Muitos encarregados das bagagens não sabiam o porquê daquela pequena janela na porta. O encarregado das bagagens em Paris lia e falava 3 línguas, mas não inglês, a única língua nos avisos na porta. A placa apoio, que deveria ser instalada na porta, não chegou a ser colocada no jato que caiu em Paris. Documentos confirmando a conclusão do trabalho também são divulgados. Mas, independentemente do que eles dizem, o reparo nunca foi feito. O problema é que não se tem um inspetor da FAA independente para examinar tais modificações e colocar ali um selo seu. Não era um boletim de serviço compulsório. Nos anos seguintes ao acidente com o voo da Turkish Airlines, vários processos foram protocolados na Califórnia. Com o passar do tempo, fiquei sabendo cada vez mais sobre o que de fato havia acontecido e percebi que não havia sido o que poderíamos chamar de acidente. Tratava-se de algo totalmente evitável. Meu objetivo era expor essas pessoas. Nas semanas que antecederam o julgamento, os advogados envolvidos no caso têm acesso a toda a história do desenvolvimento do DC-10. Eles não são os únicos que estão buscando provas. O jornalista Paul Ed também está. Estávamos decididos a chegar àqueles documentos e àquele depoimento. Alguém nos deu uma chave do depósito onde estavam os documentos e assim, durante a noite, fomos até lá e havia uma enorme pilha de documentos acumulados que verificamos para descobrir o que havia acontecido. Lendo aquela enorme pilha de papéis, Ed faz uma incrível descoberta. Um memorando escrito por Don Applegate, o diretor de engenharia de produtos da Convair, a empresa que havia construído a porta do compartimento de carga para a McDonnell Douglas. Percebemos a falha deles quando vimos o memorando de Applegate que alertava a prévia e especificamente que isso aconteceria. O memorando é uma acusação que condena as portas do compartimento de carga, que estavam sendo fabricadas para o DC-10, e a ausência de orifícios de ventilação nos pisos da cabine. O documento alerta para o fato de que é apenas uma questão de tempo até que ocorra um desastre de grandes proporções envolvendo as portas. O avião demonstrava uma susceptibilidade inerente a uma falha catastrófica, quando exposto à descompressão explosiva do compartimento de carga. O memorando, escrito poucas semanas depois do quase acidente em Windsor, recomendava que fossem feitas alterações imediatas à porta do compartimento de carga do DC-10. Você sabe que descobriu, porque você sabe que eles sabiam. Durante o processo legal, é feita outra descoberta assustadora. A McDonnell Douglas não só tinha conhecimento do problema depois do ocorrido em Windsor. Eles já sabiam desse problema durante o desenvolvimento do DC-10. 4 anos antes do acidente em Paris, 2 anos antes do ocorrido em Windsor, a porta do compartimento de carga falhou durante um teste de pressão. A empresa tinha conhecimento de que havia um problema, mas o projeto básico da porta permaneceu o mesmo. Eu não conseguia acreditar que uma grande empresa, a McDonnell Douglas, naquela época, fosse capaz de tal coisa. Poderia colocar em risco nossa vida, a vida de pessoas comuns, apenas por dinheiro. Em aviação chamamos isso de tecnologia da lápide. Em outras palavras, o dinheiro sempre pesa. E infelizmente, com o passar dos anos, isso tem se mostrado verdadeiro na maioria das vezes. Temos de esperar até haver um grande número de mortes para dizermos, sabe, nós vamos ter mesmo que gastar dinheiro com isso.
O memorando de Applegate e outras informações que vêm à tona durante o processo legal levam a um dos maiores acordos na história da aviação. A McDonnell Douglas pagou mais de 80 milhões de dólares por danos. Depois do acidente em Paris, finalmente foram feitas alterações à prova de acidentes na porta do compartimento de carga do DC-10. E dessa vez, nada foi deixado ao acaso. A FAA emitiu um boletim garantindo que as portas nunca mais abririam em pleno ar. E funcionou. Depois do acidente em Paris, não houve nenhum outro incidente sério envolvendo as portas do compartimento de carga de um DC-10. Mas a história do avião e uma indústria intensamente competitiva provocaram de fato um impacto. A McDonnell Douglas vendeu muito menos DC-10 comerciais do que havia esperado. A maioria dos pilotos que eu conheço que pilotou o DC-10 durante anos realmente adora o velho pássaro. Ele é provavelmente um pouquinho mais duro que o 747, considerando o peso de seus controles de voo, mas ainda é um pássaro e tanto para se pilotar. Tudo bem, mas não se pode dissociar o avião ou a empresa da terrível reputação deixada pelo acidente. Finalmente, a própria McDonnell Douglas desaparece. A empresa foi comprada pela Boeing em 1996. Na floresta, nas cercanias de Paris, há hoje um monumento em homenagem àqueles que morreram no voo 981. Um lembrete permanente de um dos acidentes mais perturbadores da história da aviação. Você nunca esquece. Eu continuei tocando a vida por mais de 30 anos, mas nunca esqueci. Até hoje as pessoas acham que foi um acidente, mas não foi. Versão brasileira Centauro.